Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo, para que nós venhamos, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento cada vez mais e que a cada dia essas palavras maravilhosas que o Senhor tem nos dado venham abrir as nossas mentes, a mente dos irmãos que estão assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que traz muita polêmica, mas é um tema que não era para trazer polêmica, era para ter entendimento e viver o entendimento que o Senhor nos deu. E como vocês viram no tema, diz assim: o susto da predestinação. Irmãos, quando eu comecei a estudar a palavra voltado à graça, sinceramente eu relutei em aceitar a predestinação. No início foi muito difícil, pois eu achava que isso era injusto da parte de Deus. Mas, irmãos, vocês vão ver que não há nada de injusto. Soberania é soberania e ponto final. Ou nós entendemos que Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todos, ou nós entendemos que Ele é um mero curioso, um mero espectador da humanidade. Essa é a realidade que eu venho dizer para os irmãos hoje, em nome de Jesus. Vamos dar início abrindo já de cara um versículo versículos que deixam isso muito claro. Hoje eu vou estar correndo um pouco mais porque são muitos versículos que nós vamos estar lendo para trazer aos irmãos o entendimento correto diante desse tema, predestinação, em nome de Jesus. Vamos ler primeiramente Efésios, no capítulo 1, no verso de número 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmão, não é vontade sua, não é vontade minha, não é vontade nossa, é vontade dele. Ele nos predestinou. Antes que houvesse mundo, você já estava nele. Deus não é um mero espectador da tua e da minha vida. Ele já sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então, irmãos, em nome de Jesus, isso vai cair. Vai cair esse negócio de as pessoas acharem que podem aceitar a Jesus. Isso já perdura por anos e anos. Eu mesmo, na época que eu era religioso e que eu era do sistema, sabe, a gente se gloria nisso, irmãos. Não, eu aceitei a Jesus. Eu escolhi a Jesus. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos elegeu. Isso, irmãos, acaba sendo uma soberba do homem. Ele se engrandece em dizer que ele, por sua própria vontade, escolheu a Deus. Irmãos, não existe livre-arbítrio para salvação. Você não escolhe ser salvo. Você foi salvo porque Ele teve misericórdia da tua e da minha vida. Não somos nós que decidimos por Cristo. Ele que decidiu por nós. A palavra vai dizer que nós éramos como sem Deus no mundo. E Ele, por graça e misericórdia, nos elegeu nele. Irmãos, esse sentido que a religião trouxe para nós, isso é algo extremamente absurdo. Isso não bate com a palavra, irmãos.
O único livre-arbítrio que ele me deu e te deu é terreno, é carnal, é humano. Porque Paulo vai dizer sobre a colheita. Porque nessa terra, se você planta o mal, você colhe o mal. E se você planta o bem, você colhe o bem. Mas para a salvação, de maneira nenhuma. É Ele que nos elegeu, é Ele que nos salvou, é Ele que nos predestinou. A palavra ainda vai dizer: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não foi nós que o buscamos, Ele que nos buscou pela sua misericórdia, porque nós estávamos sujos em nossos pecados e delitos, e Ele nos predestinou nele em amor. Ponto final, irmãos. Não tem conversa. Isso é muito claro. Eu vou ler um versículo agora, irmãos, que é ainda do Antigo Pacto, hein? Para os irmãos ver que já desde antes, não tem nem essa parte de Antigo e Novo Pacto. A predestinação você precisa separar muito não. Já no Antigo Pacto você já vê a predestinação clara. Vamos ler agora o livro de Jeremias. Jeremias, eu marquei aqui. Jeremias, no capítulo de número 1, verso 4 e 5. Olha o que diz a palavra, irmãos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Irmãos, antes que ele formasse, ou seja, ele ainda nem tinha sido formado no ventre da mãe dele, ele já era santificado de Deus. Ele nem tinha nascido, ele já nasceu santificado por Deus. Irmão, você já é santo nele quando você nasce em Cristo, porque ele já fez toda a obra. Não é você com suas boas obras que se só torna santo, não, irmãos. A santificação quem nos deu foi Cristo na cruz do Calvário. Não é pelas suas obras que você é eleito, não é pelas suas obras que você é escolhido, não é pelas minhas obras que eu sou salvo, é porque Ele me regenerou na cruz do Calvário. Foi pelo seu sangue que Ele nos purificou. Foi pelo seu sangue puro e perfeito que Ele nos santificou. Não somos nós que escolhemos a Deus. Agora você imagina, irmãos, esse contexto de aceitar a Jesus. Isso é um absurdo. Imagina agora, irmãos, quando eu era da religião, né? Como eu pensava. Você está ali, né? Pregando a palavra para aquele irmão, aquele vizinho. Você fala: olha, vamos na igreja hoje. Aí, irmãos, enfim, você consegue a proeza de levar o irmão para a igreja, né? É assim que a gente pensava. Aí você imagina Deus agora. Deus como um mero espectador, pensando assim: olha Deus, hein? Deus assim: ai, Ronaldo, vai, fala mais de mim. Ai, fala, tomara que ele vá para a igreja. Ai, tomara que ele consiga levar o vizinho dele para a igreja. Aí, enfim, né? Deus viu que eu consegui levar. Aí eu levei o irmão para a igreja. E agora chegou na igreja, Deus está lá no trono dele. Ai, tomara que ele me aceite. Será que é hoje que ele vai me aceitar? Será? Tomara que ele me aceite. Ah, eu não sei das coisas, sabe? Ai, tomara que ele me aceite. Vai, me aceita hoje, me aceita. Aí o irmão levanta a mão. Eu aceito a Jesus. Aí Jesus lá do trono: consegui, ele me aceitou. Que bom. Irmãos, isso é um absurdo, irmãos. É Ele que te elegeu, é Ele que me elegeu. Por isso que eu coloquei lá o susto da predestinação. Porque de cara, irmão, isso dá um baque em nós. Eu estava falando para um irmão outro dia, predestinação. Aí, tu é espírita? Tu é da onde? Tu é da macumba? Tu é não sei do que? Tu é de qual religião? Tu é da adventista? Tu é da onde? Irmãos, isso não é religião não, irmãos. Isso é a palavra. Eu falei: eu posso abrir para você em Efésios 1:3? Ele: não precisa não. Mas, irmãos, sabe?
pessoas evangélicas ou enfim, de outras religiões, eles se ofendem, irmãos. Se ofendem quando você vai abrir a palavra. Por que vocês se ofendem? Por que a briga, irmãos? Será que nós não podemos sentar e ouvir a palavra, conversarmos e chegarmos a um consenso de que a palavra seja maior do que nós? Por que você quer ser maior que a palavra? Não queira isso para a tua vida, irmãos. Ah, você quer pregar para crente? Ué, irmãos, a gente não pode bater um papo sobre a palavra e chegarmos a um consenso do que verdadeiramente a palavra diz? E vivermos o que ela tem para nós? Vamos ler outro versículo. Olha só, irmãos, que coisa linda. Salmo de número 139, versículo 4. Salmos de número 139, versículo de número 4. Irmãos, olha o que Davi fala. Tu me cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, todos, soberano, irmão. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que é o Senhor, tudo conheces. Irmãos, tudo Ele conhece. Ou você entende que Ele é soberano sobre tudo, ou você vai viver uma vida de soberba, blasfemando contra o nome do Senhor, achando que você fez as escolhas corretas pela sua própria concupiscência, pela sua própria soberba, pela sua própria altivez. É Ele que te escolheu, é Ele que me escolheu, é Ele que nos elegeu, irmãos. Para! Acaba com isso na tua vida. No começo, irmãos, eu também achava isso injusto. Eu falava, vai, mas é um absurdo isso, sabe? Eu que escolho a Deus. Não, mas a soberania é esse negócio de que Deus já preparou, já elegeu. Isso é uma injustiça. É uma injustiça? Vamos ver na palavra se isso é uma injustiça mesmo. Abra a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Romanos, capítulo 9, versículo 11. Olha o que diz a palavra, irmãos. Romanos, capítulo 9, versículo 11. Lembra de Jacó e Esaú? Lembra? Ele elege a um e não elege o outro. Ponto final. Escuta isso, irmãos. Porque não tendo eles, capítulo 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, escuta isso, irmãos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você entendeu o que quer dizer essa palavra? Não por causa das obras, mas porque é aquele que chama. Ou seja, Deus chamou antes que eles nascessem, para que as pessoas vissem que era antes que eles nascessem que Deus já tinha elegido. Olha aqui, ó, como fica claro, ó. Eles não tinham feito nem bem nem mal, ó, para que o propósito, segundo a eleição, ficasse firme. Ou seja, para que as pessoas olhassem que é Deus que elege. Não pelo benzinho que ele fez ou pelo malzinho que ele fez, mas que o Senhor tinha elegido, e ponto final. Versículo 12. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Em algumas versões, aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde. Não há injustiça da parte de Deus. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ponto final. Assim, pois, isto não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Continuando, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer.
Verso 19: dizer-me-ei então, por que se queixa dele ainda? Ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Verso 20: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, pode coisa formada dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, ele fez de honra aquele que ele quis, aquele que ele elegeu. E ele fez a desonra aquele que ele quis, aquele que ele quis que fosse de desonra. É ele que elege, é ele que escolhe. Você e eu não temos participação nenhuma nisso. Na mente humana, você pode pensar, mas isso é uma injustiça. Mas a mente humana é pequena. Deus sabe tudo sobre todos. E Ele elege a todos o quanto Ele quer. Eu vou encerrar com Atos, no capítulo 13, versículo 48. Atos, capítulo 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, o ato de crer não é teu e nem é meu. O ato de crer vem de Deus. É Ele que colocou a fé dentro de nós. A palavra diz que Ele nos deu um quinhão de fé para cada um. Então todos os seus eleitos, que foram eleitos por Ele, têm o dom da fé dentro de cada um. Essa é a palavra, irmãos. Estude. Não vá pelo que eu falei. Medite na palavra. Viva a palavra. Olha o que eu estou falando, se está em linha com a palavra. Irmãos, vivemos anos debaixo de pastores que blasfemavam, que falavam coisas contrárias à palavra. Muitos aí, irmãos, até creem na eleição. Mas infelizmente não pregam, guardam os seus conhecimentos para si mesmo, por medo de perderem suas ovelhas, né? Porque se eu sou eleito, para que igreja, né? É isso que pensa. Se eu sou predestinado, para que fazer o bem? Eu posso matar. Esse é o pensamento das pessoas. Não, irmãos. Se você é predestinado, se você é eleito, e se esse conhecimento chegou a você, qual é a sua vontade? Só de fazer o bem, irmãos. Então você que é pastor, que conhece isso, por que não prega? Pregue. Viva isso, irmãos. Pregue os irmãos. Vá lá, nos seus domingos lá, nos seus cultos de semana, preguem a palavra. Não temam em pregar a palavra. Não temam em perder ovelhas. Pregue a verdade, ponto final. Em nome de Jesus, irmãos. Graça e paz. Amém.